Se você trabalha com vendas, seja começando ou com mais tempo de experiência e precisa aumentar o número de clientes qualificados todos os dias e parar de perder tempo com curiosos e evitar descontos que só prejudicam sua margem de lucro, esse vídeo é para você. E é muito importante você saber que esse é o segundo vídeo de uma série completa onde eu ensino exatamente o que você precisa fazer em cada etapa da venda. Planejamento, prospecção, perguntas, negociação, objeções, fechamento. Tudo isso para você colocar muito mais dinheiro no seu bolso de forma profissional e inteligente, sem gastar tempo e energia fazendo do jeito errado. Se você quiser assistir essa série desde o começo, o que eu recomendo, e eu vou deixar o link da primeira aula aqui no card e aqui na descrição. Chega de papo, vamos que interessa. Agora sim, essa é a segunda aula do curso de Introdução ao Ciclo de Vendas. E nessa aula a gente vai falar de planejamento. Como que a gente começa a planejar para a gente poder aumentar nossas vendas de forma profissional e inteligente. É como se vendas fosse uma caixa de ferramentas. E dentro dessa caixa de ferramentas tem várias ferramentas que você vai utilizar de acordo com a situação. Não existe uma única ferramenta que vai resolver o problema de ninguém. Agora, se você não tem uma caixa de ferramentas, não tem conhecimento, vai demorar muito mais tempo para você poder organizar suas vendas e saber exatamente o que você está fazendo e o que você precisa fazer. Por isso, quando alguém me pergunta, eu sempre falo, primeiro deixa eu dar uma olhada no seu negócio, deixa eu entender o seu cenário, o que está acontecendo para poder te sugerir o que você vai fazer para melhorar suas vendas. E é isso que eu vou te ensinar a fazer nessa aula. Como que você começa a analisar o seu negócio para você ter a autonomia de corrigir. Senão não vai adiantar, você vai sempre ficar dependente de alguém. E não é isso que eu quero, porque o que eu mais vejo são vendedores com 1 ano, 5 anos, 10, 20, tantos anos de experiência em vendas, só que muitos deles estão jogando no achismo. Ou seja, eu acho que esse e-mail é melhor, eu acho que falar assim é melhor, eu acho isso, eu acho aquilo. Esquece, em vendas não existe eu acho. Em vendas existe números, resultado. Então você pode até achar alguma coisa, só que você não vai afirmar. Você acha, você aplica, vê o resultado que aquilo gera e aí você analisa para saber se aquilo é um padrão que você pode adotar para sempre, para você confiar e planejar como que você vai fazer as suas vendas dali para frente. Entende? Então tem muita gente que fala eu acho e quando eu pergunto, você acha baseado em quê? Em quais dados? Quais estatísticas? A pessoa não tem. Então, isso não existe. Esquece isso, tá? Eu acho em vendas não existe. Existem números e existem resultados. E nessa aula eu vou falar de 3 pilares que são fundamentais para você pensar, começar a pensar em planejamento. Por que começar? Porque planejamento é um negócio muito amplo. Existem diversas estratégias, mas diversas mesmo. Que se você for olhar para todas elas, você vai ficar perdido. Mas a ideia nessa aula é te dar pelo menos uma base do que você precisa começar a analisar. Então, são 3 pilares. E o primeiro, quais são os seus números? Você tem que entender quais são os seus números para você começar a planejar, analisar o que foi feito e o que você vai fazer. O segundo pilar é como você gerencia o seu tempo. Se você não tem uma agenda, não cuida do seu tempo, vai dar ruim na hora que você tiver que pensar em planejamento. E o outro são quais são seus objetivos e suas metas. Então esses três pilares são fundamentais para você pensar em fazer em planejamento. Eu confesso que quando eu era mais novo, eu não dava muita bola. Primeiro, eu não sabia que tinha que analisar números, né? Eu simplesmente saía vendendo. Quando achava que tinha que ligar mais, vender mais, eu só ligava mais, gastava muita energia e não sabia o que estava fazendo. Estava jogando às cegas. Depois de um tempo eu percebi que eu tinha que entender, olhar os meus números. O outro ponto é que eu também não gerenciava meu tempo. Eu não tinha uma agenda, não tinha controle, não tinha nada do que eu fazia. E aí eu não entendia por que eu fazia um monte de atividade, chegava no final do dia, não tinha resultado. Por quê? Porque eu não tinha planejado meu dia, não sabia o que eu estava fazendo. Então, gestão de tempo. E o terceiro são os objetivos e metas, né? Quais são seus objetivos, suas metas, os planos que você tem para o seu futuro. Confesso que eu também não dava muita bola para isso. Eu sempre olhei para as coisas que eu tinha vontade de conquistar. Né, mas eu não colocava prazo, data, porque não tinha essa percepção, não sabia que era importante, não colocava isso como um plano de negócio da minha vida pessoal, do meu profissional, entende? Então, enfim, a gente vai aprendendo com o tempo e é isso que eu quero trazer para você, a importância desses 3 pilares para você não cometer os erros que eu cometi, tá? Então vamos lá. O primeiro, vamos falar do primeiro, né? Que quais são os seus números. O primeiro ponto quando a gente fala de quais são os seus números é assim, na verdade tem 2 caminhos. Se você nunca trabalhou com vendas, você não tem números. O que são os números, né? Quantas ligações você faz, quantas vendas você faz, quantos e-mails você manda, quantos cliques você teve em um determinado anúncio nas suas campanhas, na rede social, quanto você investiu. Você não tem número, você está começando agora. Então, quando a gente está começando agora, a gente precisa usar como referência números, dados, estatísticas de pessoas que fazem o que a gente está começando a fazer. Por exemplo, se você trabalha por conta própria, no seu mercado, quais são os números médios para o que você está fazendo?
né? Quantos clientes geralmente as pessoas buscam no mercado? Quantas vendas geralmente as pessoas fazem com um determinado número de clientes que eles prospectam? Se você não é autônomo e você trabalha em uma empresa, você vai ter como referência ou a informação do seu líder ou do dono da empresa para a qual você trabalha, ou dos seus colegas. Então você vai entender quantas reuniões você precisa fazer para fazer uma venda, quantos clientes tem que visitar, quantas ligações eu tenho que fazer. Você tem que entender os seus números. Então esse é um primeiro caminho, se você não tem referência. Se você já tem referência, se você já trabalha com vendas há um bom tempo, você vai analisar os números que você tem. Por exemplo, quantas ligações você fez nos últimos 30 dias, 60 dias, um ano de repente? Quantos clientes você visitou? Quantos e-mails você mandou? Quanto você investiu em campanhas, em anúncios? Ou seja, você vai olhar para os números que você teve nos últimos 30 dias, 60 dias, 6 meses, um ano, não importa. Você vai olhar para esses números. E quanto maior a amostragem, quanto maior o tempo, melhor para você ter certeza do que você vai planejar dali para frente. Então, quando a gente fala de números, é por exemplo isso daqui. Vamos supor que você tem um esforço de 100 prospecções e 5 reuniões agendadas com os clientes. Se você quiser ter mais, o que você naturalmente vai fazer? Poxa, eu quero ter 200, vou ter 10. Certo? Você pode fazer 200 prospecções e ter 10 reuniões agendadas. Você encontrou um padrão aqui. E é isso que você precisa identificar nos seus números. Um padrão. A cada 100 você tem 5. 200 é 10. Encontrei um padrão de 5%. Com esse padrão, você consegue planejar o que você vai fazer para o seu futuro, para a sua previsibilidade em vendas. Ou seja, se você quiser ter 20 vendas, o que você precisa fazer? O primeiro passo é aumentar para 400, porque você sabe que a cada 100 você tem 5, 200 você tem 10, então 400 você vai ter 20. E geralmente o que acontece com os achismos que eu tinha comentado no começo da aula é que tem muito vendedor que fala assim, eu preciso aumentar minhas vendas. Aí eu pergunto, quanto você vai aumentar? Ah, não sei, vou ligar mais. Tá, mas o quanto? Ah, não sei, eu vou ligar, vou me dedicar. É achismo. Tá jogando no escuro, não tá jogando com previsibilidade, não tá jogando com os números. Se você tem uma média de que a cada 100 você tem 5, 200 tem 10, 400 você vai ter os 20 que você precisa para bater sua meta. Entende? Por isso que é importante enxergar os seus números. Se você não enxergar os seus números desse jeito, você não consegue planejar com consciência e previsibilidade. Entende? Você vai aumentar, mas aumentar sem saber o que você está aumentando. E tá errado. Você vai gastar tempo, energia e vai perder tempo. Então não vale a pena. Por isso que é importante você olhar para os seus números. Só que nessa estratégia de quantidade, né, que eu chamo essa estratégia de aumentar o número de clientes, para aumentar o número de vendas, eu chamo de estratégia de quantidade. Quanto mais clientes você tiver, mais vendas você vai ter. Mas você precisa ter essas vendas de forma consciente e previsível. Vai chegar uma hora que você vai ter 2 fatores que vão impedir você de evoluir com essa estratégia. E eu estou falando de tempo ou dinheiro. Ou seja, vamos supor que você se dedica durante o dia para fazer 100 ligações. Né? Você liga das 8 até as 5 horas da tarde, ou das 9 às 6, tanto faz. Você faz 100 ligações. Vamos supor que você não consegue fazer mais do que 100 ligações naquele dia. Para você fazer 200, você teria que ter mais 8 horas no seu dia. A gente não tem mais isso, né? A gente pode aumentar com automação, contratando alguém e tal. A gente pode delegar. Essas são outras variáveis dessa estratégia. Mas, basicamente, se você pensar com o tempo, 8 horas por dia, 100 ligações, cara, eu teria que ter 16 para poder fazer 200. Então, falando de estratégia de quantidade, você vai chegar numa hora que você se limita, falando de pessoa física, tá? Você com seu esforço. E aí você começa a pensar em outras estratégias a partir daí. Mas você tem um fator limitante que é o tempo, ok? Mesmo que você contrate alguém para fazer, essa outra pessoa são mais 8 horas. Aí você contrata outra pessoa para ter mais 8 horas. Então você vai tendo a estratégia de aumentar o número de pessoas, comprando horas de outras pessoas para trabalhar para você. Se você é dono de negócio, se você está pensando em empreender. Agora, se você é uma pessoa física, um vendedor autônomo, como que você vai fazer? Entende? Então existe um fator que é o tempo, que é o que limita. O outro fator é o dinheiro, né? O dinheiro é o quanto você investe para trazer mais clientes. Anúncios nas redes sociais, investimento em feiras, em eventos, quanto você bota de dinheiro, né? Antigamente a gente falava de panfletagem, anúncio em revista e tal. Hoje a gente tem a tecnologia, tem rede social, tem campanhas, então a gente pode investir. Só que vai chegar uma hora que você não consegue colocar mais, entende? Então você tem o fator tempo e dinheiro que limitam a estratégia de quantidade. A partir daí você pensa nessas outras estratégias variáveis dentro da estratégia quantidade, entende? Então a quantidade é uma estratégia e você pode implementar com outras depois.
Pensando que essas duas são os fatores limitantes, né, que é tempo e dinheiro, você vai para a segunda estratégia, que é a estratégia de qualidade. O que é a estratégia de qualidade? Qualidade é você aumentar o número de vendas com a mesma quantidade de clientes que você já tem. Por exemplo, ó, vamos imaginar que você precisa aumentar para 30 clientes e você não consegue aumentar 400 prospecções. O que você vai fazer? Então, presta atenção, ali em cima eu tenho 400 prospecções e 20 vendas. Aí embaixo eu coloquei 400 prospecções e 30 vendas. O que eu fiz ali para poder ter 30 clientes, 30 vendas ou 30 reuniões agendadas? Eu preciso melhorar minha conversa, minha abordagem, preciso prospectar clientes que são mais qualificados, eu preciso ir em melhores eventos, eu preciso ligar só para quem de fato vai me atender, eu preciso melhorar alguma coisa dentro do meu ciclo de vendas. Entende? Você precisa melhorar seu pitch de venda, sua abordagem, seu jeito de se conectar com os clientes, sua forma de investigar. Você vai melhorar outras coisas, né? Também pode melhorar o seu marketing, as imagens nas campanhas, os vídeos que você vai fazer no marketing, né? Que você pode melhorar tanto em marketing quanto em vendas. Ou seja, melhorar alguma coisa dentro do seu processo de vendas, dentro do seu ciclo de vendas. Então, quando a gente fala de estratégia, são duas: quantidade ou qualidade. Tá? Ou você melhora, traz mais clientes para o seu negócio, ou você melhora alguma coisa dentro do seu ciclo de vendas. Beleza? Então, esse é um pilar. O outro pilar é como você gerencia o seu tempo. E gerenciar o tempo não é acordar e ver o que você vai fazer. Gerenciar o tempo é você saber exatamente o que você vai fazer com o tempo que você tem. Você tem 8 horas por dia. Ok? A gente sabe que a gente pode esticar um pouco mais. Vamos pensar em 8 horas. O que você faz dentro dessas 8 horas que te gera resultado? Prospecção, ligação, e-mail, visita com o cliente, planejamento, campanha, gravar vídeo, gravar anúncio. O que você faz dentro dessas 8 horas? E para isso você precisa ter definitivamente o que você faz em cada momento do seu dia. E isso você precisa controlar o seu tempo. Não existe você ter previsibilidade em vendas se você não gerenciar o seu tempo. Por quê? Se você precisa fazer 100 ligações, você vai fazer 100 ligações quando? Você vai ter que fazer 100 ligações em uma determinada hora do seu dia. Vai ter que ser de manhã, vai ter que ser de tarde. Talvez seja o dia inteiro. E se você não gerenciar o seu tempo e for usar o seu tempo com outras atividades que não são atividades que vão trazer cliente para o seu negócio, você vai fazer quando? Se não fizer, não vai trazer cliente. Entende? Então, otimizar o seu tempo é, poxa, eu vou fazer tantas ligações das 8 às 10, tantos e-mails das 10 às 11, eu vou gravar vídeo das 2 às 4, eu vou editar meus vídeos. O que você tem que fazer se você for autônomo, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que gravar aula, eu tenho que prospectar, eu tenho que falar com clientes, eu tenho que ir em evento, eu tenho que viajar, eu tenho que ir ao aeroporto. Entende? Se eu não tiver um controle da minha agenda, eu não consigo fazer nada. Então, por isso que é muito importante você ter o controle do seu tempo. E gerenciar o tempo é você ter um controle de agenda, ter uma rotina e ter disciplina para fazer o que precisa ser feito. Não só quando você está motivado, né? Quando a gente está motivado é fácil fazer. Agora, quando a gente não está afim, é a disciplina. Não estou afim de fazer 100 ligações. Não vai ter visita, não vai ter reunião, não vai ter venda. Entende? E aí você vai ter que ter a disciplina de cumprir com a agenda que você estabeleceu para você. Percebe? Então você precisa fazer a gestão do seu tempo. E o terceiro e último pilar é quais são os seus objetivos. Poxa, Lázaro, como assim os seus objetivos? Eu quero construir minha casa, quero comprar minha casa, quero ter meu carro, quero viajar, quero... Beleza, mas aonde está tudo isso? Você tem tudo isso anotado? Né? A gente está acostumado a receber e-mail de cobrança, né? Cobrança, chega um boleto, você tem que pagar o e-mail, chega uma notificação, você tem que pagar. Você tem ali seus boletos, suas pendências, suas contas para pagar todo mês, certo? Agora, quem que está todo dia te motivando, te engajando em prol dos seus objetivos? Quem está fazendo isso? Não tem. Então a gente precisa ter muito claro quais são os nossos objetivos e a gente precisa visualizar esses objetivos o tempo todo. Você tem que ter um quadro dos sonhos, ter as imagens das coisas que você quer construir para você. Você pode colocar na tela do seu celular as coisas que você quer conquistar. Você pode colocar recados, lembretes nas coisas que você mais se depara na sua mesa de trabalho, na sua cabeceira da cama, no seu banheiro. Sei lá, você pode ter N possibilidades de você colocar pílulas de estímulos, fatores externos, coisas que te lembrem das coisas que você quer conquistar. E aí você se mantém motivado mais tempo. Essa é uma estratégia falando de motivação.
né? A gente tá falando de motivação, de disciplina, mas essa é uma estratégia. Então, olhar o tempo todo para os seus objetivos, ter prazo para você atingir esses objetivos, quando você vai conseguir, entende? Em uma semana, em um ano, um mês, você vai pegar esses objetivos e você vai fracionar eles em datas, em um ano, 6 meses, um mês, e vai transformar tudo isso em pequenas atividades que você vai executar todos os dias em prol desses objetivos para você poder bater sua meta. Entende? Olha a conexão da meta, os objetivos, com o planejamento, com a rotina. Então, se eu sei que eu tenho que fazer 100 prospecções para ter 5 vendas e essas 5 vendas me geram, sei lá, X reais em comissão ou em vendas, em lucro, dinheiro no meu bolso, e eu preciso dobrar isso, opa, vou dobrar o número de prospecções. E se eu faço 100 ligações, vou ter que dobrar o número de prospecções, ou vou dobrar o número de investimento que eu faço em anúncios, ou vou melhorar alguma coisa no meu pitch de vendas. Entende? Alguma coisa você tem que fazer e sempre vão estar dentro desses 3 pilares. Ok? Então, se você olhar para esses 3 pilares dentro do seu negócio, eu garanto que você vai conseguir vender mais. É isso aí. Não perca a próxima aula. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no meu canal e eu te vejo na próxima aula.